Graça e paz. Gostaria nessa oportunidade de fazer uma rápida reflexão sobre o tema a importância da autoestima. E gostaria de estar usando como referência um texto da Bíblia que se encontra em Jeremias 29, versículos de 11 a 12, que diz o seguinte: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Um pensamento interessante de Dalai Lama diz o seguinte: a mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é pensar como sou inútil e fraco. É essencial pensar poderosa e firmemente. Eu consigo, sem ostentação ou preocupação. O mundo que vivemos é extremamente cruel e muitas vezes somos, desde criança, massacrados com frases e palavras que fazem com que a nossa autoestima fique baixa. Frases como, por exemplo, você é inútil, você não presta para nada, você jamais vai conseguir alguma coisa, e outras frases semelhantes a essa, faz muitas vezes um impacto tremendo em nossa vida, causando em nós a imagem que aquelas frases, de repente, correspondem à realidade. Mas eu quero te dizer nessa oportunidade que essas frases não têm respaldo nenhum na mente de Deus a nosso respeito. Deus tem os melhores pensamentos a nosso respeito, e isso é dito nesse texto que acabei de ler. Além disso, uma prova clara que Deus te fez uma peça importante nessa terra. Deus te deu um DNA, que ninguém tem um DNA igual ao seu. Além disso, Ele te deu uma impressão digital, que é única, ninguém tem essa marca. Deus quer dizer com isso que você e eu nessa terra somos únicos e Ele nos fez com um propósito muito bem definidos. Deus sempre colocou coisas positivas a nosso respeito. E alguns exemplos claros se encontram. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, a Bíblia nos diz que Deus nos fez reis e sacerdotes aqui nessa terra. Um outro texto interessante se encontra em Efésios 1, versículo 20, que fala que Ele nos colocou assentado nas regiões celestiais junto com Ele. E um outro texto que se encontra em Colossenses 1, versículo 13, diz que Deus nos transportou para o reino da glória da sua luz. Ou seja, Deus se preocupou nos mínimos detalhes para colocar em nós as coisas mais importantes e belas dessa terra. Infelizmente, existem pessoas à nossa volta que elas simplesmente querem destruir a obra-prima que Deus criou em mim e em você. Vários psicólogos já comprovaram que a maioria das doenças psicológicas estão relacionadas à imagem que a pessoa faz de si mesmo. Então é importante que a sua autoestima esteja elevada para que você consiga realizar muitas coisas nessa vida. A autoestima trabalha diretamente no seu conceito e na sua imagem e das coisas que você realiza à sua volta. Se você estiver com a autoestima boa, você consegue passar pelas intempéries da vida de forma muito melhor do que se você estiver com a sua imagem lá embaixo. Eu te convido nessa oportunidade a você elevar a sua autoimagem e deixar de ouvir as coisas que algumas pessoas dizem à sua volta. Essas pessoas não têm a mínima condição de nos avaliar e de nos classificar. E gostaria de estar compartilhando com você um fato que aconteceu muito interessante. Um certo aluno estava tremendamente decepcionado e arrasado. Os seus colegas diziam constantemente que ele era burro, que ele não tinha condições nenhuma de aprender e que ele não ia chegar a local nenhum. Aquele aluno, certa vez, chegou muito arrasado numa sala de aula, o professor estava com a cabeça baixa resolvendo os assuntos ali. Esse aluno entra a sala dentro e, tentando começar um diálogo com seu professor, ele diz assim: professor, eu não presto para nada, eu não valho nada, ninguém me considera, ninguém vê nada em mim. E começando esse diálogo, aquele professor vira para aquele aluno, olhando para ele e diz: olha, infelizmente, você não me pegou num dia muito bom. Eu estou resolvendo aqui um problema sério. E aí aquele aluno abaixa a cabeça e, como que fosse ir embora, o professor chama ele e fala: a não ser que você me ajude a resolver o meu problema.
O aluno então olha assim, espantado, e fala: posso. Ele falou: então você me faça um favor. O professor tirou um anel do dedo e chegou para esse aluno e falou: eu preciso conseguir uma moeda de ouro em troca desse anel. Você vá na cidade e você veja para mim, por favor, se você consegue vender esse anel por uma moeda de ouro. Pegue o meu cavalo. Aquele jovem então pega o cavalo do professor e vai até a cidade e começa a rodar em vários locais. Mas as coisas que ele mais ouvia era risada, deboche, ironia e dizendo que aquele anel, no máximo, valia uma moeda de prata. Aquele aluno então volta arrasado até o seu professor e diz: professor, infelizmente, esse anel não vale mais que uma moeda de prata. O senhor está querendo um preço que não corresponde à realidade. O professor então vira para aquele aluno e fala: bem, então nós temos que saber quanto realmente esse anel vale, para cobrarmos um preço justo. Ele fala: então você faz o seguinte, você pega agora o cavalo e vai no joalheiro aqui da cidade e pede para ele avaliar esse anel, mas não venda o anel de forma nenhuma. O aluno então pega o cavalo, vai até o joalheiro examina o anel minuciosamente e chega para aquele jovem e diz: meu jovem, se o professor tiver com pressa, eu consigo 8 moedas de ouro nesse anel. Mas se ele tiver um pouquinho de paciência, eu consigo 10 moedas de ouro. O aluno fica impressionado. E ele pergunta para aquele joalheiro: 8 moedas de ouro? Ele falou: sim, se ele tiver com pressa, são 8. Mas se ele esperar um pouquinho, eu consigo 10 moedas de ouro para esse anel. O aluno volta correndo rapidamente no cavalo, chega para o professor e fala: professor, ele avaliou em 8 moedas de ouro se o senhor quiser vender agora. Mas se o senhor esperar um pouquinho, ele dá até 10 moedas de ouro. E o professor, então, com um olhar de riso, chega para ele e fala: nossa, 8 moedas de ouro? Ele falou: 8 moedas de ouro. O senhor vai vender agora ou depois? O professor pega o anel, bota no dedo e diz para aquele jovem: eu não vou vender o anel. Eu somente quis mostrar para você que quando você se deixa ser avaliado por pessoas que não têm a mínima noção da capacidade, do potencial daquilo, vão menosprezar o quanto vale o material. A mesma coisa é comigo e com você. Quando nos deixamos ser avaliados por pessoas medíocres e medianas, que não têm a capacidade de nos conhecer e nos avaliar, vão colocar um valor muito pequeno para cada um de nós. Mas quando você se deixa ser avaliado por quem realmente enxerga o seu interior, que no caso aqui é o Deus Todo-Poderoso, você vai ver que para ele você vale muito mais do que você pensa que vale. Eu quero que nessa oportunidade você comece a ver como Deus te vê. Deus te vê como uma peça rara, uma peça preciosa, com um potencial tremendo. Não deixe ser abalado por essas pessoas que têm a tendência a te avaliar abaixo daquilo que você é. Eu quero nessa oportunidade que você pegue a sua autoestima e comece a elevá-la. E comece a dizer para você: Deus valoriza quem eu sou. Que Deus te abençoe.